No vídeo de hoje eu vou levar vocês para apreciar arte e cultura na 36ª Bienal de São Paulo e mostrar meu olhar e minhas observações sobre uma das principais exposições de arte contemporânea do mundo. A exposição está organizada em 6 capítulos temáticos, explorando o tema Nem todo viandante anda estradas, da humanidade como prática. A proposta desse vídeo é mostrar como uma visita a uma mostra de arte pode inspirar e transformar nossa percepção do lar. Logo na entrada, a fachada me perguntou: O que você vê? São centenas de tiras de folhas de palmeira trançadas. Parece simples, mas o movimento é lindo, a textura, a sombra que o vento cria. A artista Teresa Ancomar usa um material comum, a palha, para transformar o jeito que a gente vê. E isso é algo que dá para trazer para a nossa casa. Usar texturas naturais trazem calma e sensação de acolhimento. As tramas e fibras como a palha, o sisal e o ratã ficam lindas em luminárias, quadros ou até cabeceiras. Às vezes, o que nos falta em casa não é mais cor, é mais textura. E a arte me lembra disso logo na entrada. O prédio da Bienal foi desenhado por Oscar Niemeyer, e aqui eu aprendo uma das maiores lições de arquitetura. A beleza não está somente no enfeite, mas no respiro. As rampas, as curvas, o vão livre, tudo parece fluir, como se o espaço respirasse. Em casa, isso significa deixar espaços entre os móveis, usar a luz natural como parte da decoração, dar movimento em curvas, tapetes redondos, uma disposição que leve o olhar a circular. E quando a gente entende o espaço, a casa vira poesia. De repente, entro num jardim dentro da Bienal. É a instalação da artista Precious Ocoumã, cheia de plantas, tecidos, pedras, raízes. Parece um pedaço da natureza viva no meio do concreto. Ela fala sobre vida, tempo, renascimento. E na decoração, isso me lembra que uma casa bonita é uma casa que respira. Então, coloque plantas, mesmo uma folhinha que vai mudar o astral. Use materiais naturais que envelhecem bem e contam histórias. Traga a natureza para dentro, ela cura, equilibra e dá vida ao seu lar. A arte dela me ensina que a casa também pode ser jardim, um lugar onde a gente floresce um pouco todo dia. Chego na obra de Nádia Taquari e é impossível não sentir o impacto de A Árvore Cósmica. Ela trabalha com contas, búzios, correntes e metais, tudo com uma energia ancestral. As peças dela parecem altares cheios de presença e força, e isso me faz pensar, em casa, o que representa a sua fé, sua história, seu poder? Logo ao lado direito encontro um muro que cerca a exposição Sertão Negro, feito de terra, rachado, imperfeito, mas cheio de presença. Ele me lembrou o valor da imperfeição. Na decoração, a gente pode aprender muito com isso. As texturas rústicas, paredes com massa aparente, material natural, traz a verdade. O desgaste também é bonito e ele conta histórias. O muro do Sertão Negro me ensina que não é o brilho que dá valor, é o que tem dentro. E uma casa com alma é aquela que carrega marcas do tempo, do uso e da vida. A instalação Muitos Nomes de Salisa Rosa foi feita de forma coletiva, a partir de galhos recolhidos no Parque Ibirapuera e esculturas em cerâmicas moldadas à mão. Na arte e na casa, o que é feito com as mãos e com o coração sempre cria pertencimento. A curadoria da Livraria Travessa reflete a Bienal, com obras que exploram a humanidade, a memória, a identidade. É como se cada livro ali fosse uma extensão das histórias contadas na sala de exposição. Na rampa de acesso ao primeiro andar, temos a obra da artista marroquina Malika, com cores, texturas e formas orgânicas. É um convite para ver e sentir o mundo ao nosso redor com atenção. Em seguida, encontro a obra da artista Suchitra Matai. Ela aborda tecidos antigos, retalhos que carregam histórias de migrações forçadas. Cada ponto, cada costura é um gesto de resistência e cura. O tecido se transforma em narrativa, em memória viva. É a arte que acolhe o passado e cria o futuro. E olhando para esses bordados, eu penso na nossa casa. Como podemos transformar o que temos em beleza e significado?
Objetos antigos ou herdados ganham destaque como peças decorativas. Eles carregam alma, não apenas forma. Fazer algo à mão, mesmo que simples, traz cuidado e presença ao lar. A obra de Matai me lembra que cada detalhe conta uma história e que a nossa casa também pode ser um espaço de resistência, cura e memória. A exposição A Casa de Bené, da artista Anna Highlander, é impactante. São colunas inclinadas revestidas com roupas usadas que parecem vazar pelos 3 pavimentos do edifício, como se a memória de uma casa inteira estivesse exposta. E na nossa casa, que lição podemos tirar disso? A instalação Flow, Flower, Bloom, de Laura Provost, é um convite a florescer. É uma obra vibrante, impactante. Ela mistura cores, formas e movimentos que se misturam como um jardim em crescimento contínuo. É impossível olhar e não sentir energia, leveza e curiosidade. E o que essa obra nos ensina para nossa decoração? Que flores naturais, objetos coloridos dentro de casa transformam o ambiente. Que assim como na obra, mudar a decoração de tempos em tempos, trocar arranjos, cores ou objetos mantém a casa viva. Provost nos lembra que a arte também é fluxo. Não precisa ser estática, não precisa se prender a regras. Na casa, o mesmo vale deixar o espaço para o inesperado, para a leveza, para o florescer diário. O concreto se revela levemente. As linhas horizontais e verticais parecem respirar juntas, como se o edifício também fosse uma obra viva. As rampas se serpenteiam no espaço, conectando andares como se fossem caminhos de pensamento. Elas não apenas ligam um piso ao outro, elas ligam olhares, ideias, tempos diferentes. O pavilhão da Bienal é uma das criações mais generosas de Oscar Niemeyer. Um espaço que não impõe, mas convida. Tudo aqui é movimento, nada fechado, e a arquitetura se abre, assim como a arte. O painel pintado pelo artista visual Tanka Fonta nos convida a experimentar a sinestesia, a fusão dos sentidos. Suas cores não são apenas visuais, têm sons, texturas e emoções. E isso a gente pode usar na nossa casa com as cores nas paredes, por exemplo, que nos transmita essa atmosfera desejada. Os elementos naturais, formas orgânicas, texturas, elas também nos lembram a natureza, e isso é ótimo para a gente trazer para dentro do nosso lar. A instalação de Fonta nos lembra que a arte não está apenas nas galerias, ela está como percebemos e sentimos o mundo ao nosso redor, inclusive dentro do nosso lar. A obra de Otobon Enikanga nos faz refletir sobre a profundidade e conexão com a terra. Essa obra, ela traz terra, minerais, objetos e materiais naturais, articulando história, território e memória de forma impressionante. Ela transforma elementos simples em narrativa intensa, mostrando que cada matéria carrega histórias invisíveis. E na nossa casa, como a gente pode aplicar esse conceito? Mais uma vez, com materiais naturais e texturas, e camadas que contam a nossa história. Então, tapetes, mantas que eram da avó, almofadas com um afeto muito grande e objetos com significado. Essa obra nos lembra que, assim como no abismo que ela representa, a beleza e a força da vida estão nas camadas mais profundas, nas imperfeições e nos detalhes escondidos. E uma casa que abraça isso se torna um espaço cheio de história, presença e autenticidade. O trabalho de Tel Eshetup mistura vídeo, luz e instalação, criando um jardim imaginário que parece respirar coragem. A obra nos mostra que a arte não precisa estar só nas paredes. E a nossa casa, assim como o jardim da obra, pode ser um refúgio que inspira coragem diariamente. Adentra um espaço envolto por tons profundos de azul e preto, onde figuras enigmáticas parecem emergir das paredes. São as pinturas de Ruth Iji, artista nigeriana que utiliza materiais como pó de baobá, índico, folhas secas e argilas brasileiras. Ruth nos convida a refletir sobre o tempo, a memória e a ancestralidade, lembrando-nos que a nossa casa também pode ser um espaço de contemplação e conexão com nossas próprias histórias.
A instalação da artista marroquina Amina Aghney se reinventa a cada olhar, uma obra profundamente ligada ao conhecimento artesanal e às histórias humanas. A obra brinca com a escala e volume, alternando entre o monumental e o íntimo, entre estruturas rígidas e detalhes delicados. Assim como a instalação, pequenos detalhes decorativos podem ser reposicionados ou reinventados, mantendo a sensação de novidade e movimento no nosso lar. A instalação imersiva do artista Nahi Ward é uma arena fechada feita de molas de cama que mistura história, migração e conexão global entre Jamaica, Brasil e Japão, através do rico simbolismo do café. Essa obra nos inspira a transformar materiais descartados em criações ousadas e cheias de vida dentro do lar. As molas usadas pelo artista poderiam facilmente virar uma divisória leve, que mantém a visibilidade e a integração entre os ambientes. A instalação Terra Viva, de Marlene Almeida, sintetiza décadas de pesquisa e criação. A obra se desdobra em duas vertentes complementares, uma técnica e outra poética. A dimensão poética se traduz em uma instalação composta por pinturas expandidas em têmpera fosca, aplicadas em tiras de algodão cru que pendem do teto e se estendem pelo chão, evocando os caminhos percorridos pela artista em sua pesquisa. Já a dimensão técnica se manifesta em um espaço de estudos que exibe amostras de solos brasileiros, resinas vegetais, minerais, equipamentos laboratoriais e cadernos de campo. A combinação de diferentes materiais e texturas, a utilização de diversos elementos em nossa decoração, criando espaços ricos em detalhes e sensações, assim como o uso de cores e tons da natureza. As fotografias de Akimbo Diakuyi estão suspensas no ar, flutuando. Ele retrata fios, ruas, sombras, pessoas, cenas comuns, mas cheia de alma e intensidade. É o simples, é o que a pressa faz a gente não ver. E a beleza não está no novo, mas no olhar que repousa sobre o velho com atenção. O que me chama a atenção na instalação de Truong Kong Trung é a materialidade da obra, os tons quentes, a textura natural e o cuidado com a forma. A madeira, a laca e os detalhes minuciosos me fazem pensar em como elementos simples podem se tornar preciosos e significativos. E é impossível não fazer um paralelo com peças de design e moda que usamos no dia a dia, como a bolsa Bucket em conta de madeira da Yves Saint Laurent, que transforma a madeira em algo elegante, funcional e contemporâneo, ou mesmo peças brasileiras de mobiliário e utensílios em madeira, que une beleza, praticidade e consciência artesanal. A obra nos envolve pelo tato e pela visão. Na decoração, combinar diferentes texturas de madeiras, tecidos e metais cria camadas sensoriais que tornam o lar mais acolhedor e sofisticado. A instalação Portal para Mundos Submersos de Moffat Taquadia transforma resíduos pós-consumo, como teclas de computador, tampas de garrafa e escovas de dente, em peças que despertam a curiosidade e o questionamento. É como se cada objeto descartado encontrasse uma nova vida e cada detalhe nos contasse uma história de resistência e reinvenção. O artista se inspirou na Arca de Noé. A instalação funciona como um portal, sugerindo transição, reflexão e ciclos de destruição e reconstrução, uma metáfora para o mundo e também para nossos lares. Assim como o artista reutiliza materiais descartados, podemos integrar objetos reciclados na decoração, como cestos de madeira, vasos de vidro reaproveitado, móveis restaurados, trazendo beleza e consciência ambiental. O portal da obra nos convida à contemplação. Criar cantos silenciosos em casa, como uma poltrona, livros ou plantas, nos ajuda a pausar, a refletir e nos conectar com nós mesmos e com o ambiente. Essa instalação nos lembra que a arte transforma e renova e que cada objeto, por menor que seja, pode se tornar protagonista da narrativa do nosso lar. À minha frente está a instalação intitulada Transclandestina 3020, de Manauara Clandestina. Eu vejo peças de roupas reconfiguradas, uniformes de trabalho transformados em vestimentas que contam histórias, fio, tecidos, costuras visíveis que se entrelaçam com desejo e denúncia. E penso, uma casa pode ser também esse lugar de metamorfose,
esse espaço em que matéria se transforma, memórias se costuram e identidades se afirmam. Fotografias, imagens de pessoas importantes, lembranças de transformação podem estar à vista, fazendo da casa um lugar de afirmação e identidade. A casa não é apenas onde guardamos roupas ou objetos, é onde nos vestimos de nós mesmos, onde a identidade se manifesta, muda e resiste. Entre tantas linguagens, me detenho diante das esculturas de Kenji Shokawa. O artista nipo-brasileiro recolhe restos de árvores da cidade e os transforma em esculturas cheias de energia, como se devolvesse vida ao que foi descartado. E a casa também pode acolher o natural, o imperfeito, o tempo. Um tronco pode virar uma mesa de apoio, um galho pode se tornar um cabideiro. Kenzie nos ensina que decorar também é reconectar com a natureza, com o tempo e com a nossa própria essência. A instalação de Metta Prakati parece respirar. São tecidos, fibras, sementes e elementos naturais que se entrelaçam como se a própria terra tivesse decidido criar arte. É uma obra que fala sobre cura e conexão, sobre diálogo entre o humano e o vegetal, entre o fazer artesanal e o espiritual. Meta nos lembra que o verdadeiro luxo está na simplicidade consciente, em habitar um espaço que respira junto com a gente. A obra de Miriam Omar combina tecidos tradicionais com esculturas de madeira, em forma de raízes ou manguezais. Os tecidos pendem, flutuam, como se guardassem memórias acumuladas. A instalação fala de ressonância, de aquilo que permanece depois do fogo da transformação. A obra de Lídia Lisboa é feita de tecidos, tranças, cabelos, linhas e memórias femininas. Cada nó é uma história, cada trama um segredo que virou arte. Ela fala sobre o poder de transformar o que foi dor em beleza. E na decoração, isso é puro ensinamento. Não é sobre esconder as marcas, é sobre trançá-las com amor até que virem parte da estética da vida. Fios, texturas, tecidos naturais, tudo isso traz alma para um lar. Como a arte de Lídia, nossa casa também pode ser um grande tecido de memórias, onde tudo se entrelaça com propósito e afeto. O conceito da Bienal, humanidade como prática, não como ideia, mas como gesto, como marca, se faz evidente na obra de Oscar Murillo. Ele coloca a arte em diálogo com o escondido, o urbano e o natural, a calma e o ruído. Na nossa casa, essa pode ser feita através da textura de cimento com detalhes de folha seca ou escultura de metal com plantas pendentes. Crie participação, convide quem divide a casa a deixar um traço, uma mensagem. Valorize dualidades, luz e sombra, plantas vivas e objetos industriais, silêncio e movimento. Marcar é existir, e na casa cada marca torna o espaço mais humano, mais nosso. A obra de Hamedine Kani lembra um barco, uma escultura-instalação feita com fragmentos de madeira, cordas e objetos encontrados nas costas do Senegal e do Brasil. Kani nos lembra que nossas histórias estão conectadas, que nossas águas e terras compartilham memórias e desafios. Podemos olhar para os objetos do nosso cotidiano e ver neles histórias e significados, assim como minha bolsa feita com tapete de malha trançada. No decorar, possamos escolher peças que nos conectam com nossas origens, nossas histórias e com o mundo ao nosso redor. Um espaço com formas que parecem vivas. São esculturas de animais híbridos feitos de materiais variados, madeiras, metais e objetos encontrados na natureza. Eles são estranhos e familiares ao mesmo tempo, divertidos, críticos, provocativos. Cada criatura me faz rir, refletir e ao mesmo tempo perceber a relação entre natureza, cultura e humor. As esculturas falam de identidade brasileira, do interior do país, da cultura popular, mas também da resistência e da adaptação. São animais que contam histórias e nos lembram que a arte pode ser provocativa, crítica e leve ao mesmo tempo. Entro na sala e sou imediatamente atraída por rostos que se movimentam. Não são pessoas que o artista Denis Moreira Costa conheceu. São retratos de familiares que ele nunca encontrou, mas foram criados com a ajuda da inteligência artificial. Na decoração, podemos misturar o real e o imaginário, o antigo com peças futuristas, desde que o objetivo seja contar histórias que não vivemos, mas sentimos. Enquanto filmo as rampas, percebo que elas também são metáforas da própria Bienal. Um percurso que sobe, desce, se repete, muda direção, mas nunca para de fluir. E talvez seja por isso que a arte contemporânea nos lembra o tempo todo
que compreender não é chegar ao topo, é seguir o caminho observando o que muda em nós a cada volta. Antônio Tarsis utiliza materiais frágeis e descartáveis para representar a fragilidade da memória e da história. Cada objeto, mesmo em seu desgaste, carrega uma narrativa de tempo, transformação e resiliência. Os painéis suspensos são compostos por fragmentos de caixas de fósforos, instrumentos e componentes eletrônicos que formam escultura suspensa e evocam uma paisagem de ruína e resistência. Se nossa casa pudesse refletir essa mesma força poética, seria através de objetos do cotidiano, transformados em elementos decorativos carregados de histórias. A mistura de materiais reciclados e naturais pode criar ambientes que celebram a memória e a sustentabilidade. Diante de mim, 94 placas únicas de cerâmica e porcelana moldadas à mão formam um céu estrelado. Cada peça é uma representação do céu noturno vista de diferentes pontos de observação. A artista Harawiki nos convida a refletir sobre a vastidão do universo e a fragilidade da memória humana. A arte de Raja nos convida a olhar para o céu com novos olhos, a refletir sobre nossa posição no universo e a importância de preservar nossas memórias coletivas. As esculturas de Edival Ramosa, com suas esferas, colunas e formas cósmicas, criam um ambiente que remete a um universo paralelo. Cada peça parece contar uma história de viagens e descobertas, refletindo a jornada do próprio artista. Enquanto caminho entre as esculturas, sou convidada a refletir sobre a interconexão entre o ser humano e o cosmos. A disposição das obras no espaço permite uma experiência imersiva, onde cada ângulo revela uma nova expectativa, como se estivéssemos viajando por um universo paralelo. Na arte de Edival Ramosa, encontramos um convite à introspecção e à contemplação do universo. Suas esculturas não são apenas formas geométricas, são portais para uma compreensão mais profunda de nossa existência e de nossa relação com o cosmos. Aquarelas vibrantes em tons de vermelho e laranja, acompanhadas de inscrições japonesas, parecem dançar na parede. Cada traço, cada palavra carrega uma carga emocional profunda, convidando-me a mergulhar na essência da linguagem e da memória. Gozo Yashimazu, poeta e artista multimídia japonês, utiliza a escrita como um meio de explorar as fronteiras entre o verbal e o visual. Suas obras são fragmentos de uma jornada intelectual e sensorial, onde o corpo e a mente se encontram na página. Uma cortina vermelha desperta curiosidade. À frente, uma tela larga projeta entidades que se movem no limiar entre o real e o fantasmagórico. A sensação é de estar num fast food, sim, mas também no centro de detenção, no limbo entre o consumo e o confinamento, entre o visível e o oculto. Aceitar que o lar não precisa ser confortável o tempo todo pode também nos perturbar, nos despertar, nos fazer ver o que escondemos. A obra de Andrew Roberts nos diz: habitar é também confrontar. Na decoração, assim como na arte, o conforto pode conviver com o incômodo. E no lar, cada objeto, cada luz, cada sombra se torna parte do diálogo entre o que vemos e o que recusamos a ver. Outra cortina desperta a curiosidade. São as instalações e esculturas de Rebeca Carapiá, que se inspiram na palmeira andante da Amazônia, cujas raízes aéreas crescem, se movem e se reinventam o chão que a sustenta. Essas raízes que surgem, se erguem e se transformam são metáforas visuais para fundações que não ficam imóveis, como memórias, língua, corpo, território em fluxo. Carapiá nos mostra que caminhar, mover-se e reinventar, isso também é um modo de existir. Na nossa casa, aceitar a transformação é permitir que o objeto antigo se torne novo via adaptação, que uma peça cresça no espaço. A obra de Carapiá me lembra que não somos raízes fixas, mas seres que se movem, que se erguem e que se reinventam. E no lar, essa sensação pode se manifestar no simples ato de permitir que algo mude, no mesmo lugar e ainda assim seja novo. Tecidos translúcidos caem do teto em anéis concêntricos, estampados com flores e sombras que dançam levemente. No centro ergue-se a escultura Makuto, metal pintado em tons de vermelho, laranja e amarelo, inspirada em uma helicônia tropical, funcionando como eixo de ritual.
As obras de Maria Madalena Campos Pontes exploram temas como memória coletiva, espiritualidade, identidade e herança cultural. Esse conjunto não é só visual, é sensorial, ritual, convite à presença e à escuta. Na obra de Campos Pons, o tempo não está apenas atrás ou à frente. Ele circula, se dobra e se faz de nós, espectadores, partes ativas dessa trama. E ao levar esse olhar para casa, percebo que a decoração não é apenas estética, é gesto, presença, narrativa. Um grande círculo de terra escura com formas ovais no centro, parecidas com ovos gigantes, chama a atenção. Em volta, colunas altas de pau a pique se erguem e assumem morfologias híbridas, parte vegetal, parte animal, parte construção humana. Michele Ciaciofera investiga a relação entre humanos e o meio ambiente, entre construções ancestrais e novas formas de ser. Um lugar onde arquitetura, natureza e memória se entrelaçam. Não há hierarquia, e sim harmonia. Na decoração, a casa pode ser mais do que um abrigo. Pode ser ninho, pode ser recomeço, pode ser prática de humanidade. A obra de Moisés Patrício explora o encontro entre o quadrado e o círculo, o duro e o maleável, o retilíneo e o curvo, e fala de apagamentos, de resistência e de existir apesar das margens. A instalação colorida e cheia de movimento se revela muito mais criativa ao se aproximar. O detalhe está para o material utilizado, elásticos de cabelo que junto formam uma unidade. Na haste de Moisés, encontramos que existir é ocupar espaço físico, simbólico e ritual. Na decoração, assim como na vida, podemos escolher objetos que gritam nossa presença, nossa ancestralidade e nossa persistência. Transformar a casa em um lugar que não apenas abriga, mas que afirma. Adentro o ambiente e logo meus passos se tornam excitantes. Há uma multiplicação de luzes, reflexos e objetos suspensos. É a obra Bohal Light de Song Dong. Song monta um espaço habitado por lâmpadas emprestadas de lares privados, espelhos que dobram o ambiente ao infinito. Nesse espelho mundial, somos convidados a nos ver refletidos, não apenas visualmente, mas como parte de uma rede maior de trocas e empréstimos, de luz que circula entre pessoas, casas e histórias. O artista toma emprestado objetos, espaços, luzes, para lembrar que nossa existência também é temporária, entrelaçada e feita de conexões emprestadas. Enquanto caminho lentamente pela instalação, percebo que cada lâmpada acesa é como uma voz, cada reflexo como uma memória compartilhada. Minha presença ali não está sozinha. Estou dentro de uma constelação de luzes emprestadas, de histórias que se cruzam. Na decoração, mais que funcional, a luz pode ser simbólica. Muda, movimenta e conecta. Subir as rampas curvas do pavilhão da Bienal é como caminhar dentro de um pensamento. O espaço desenhado por Oscar Niemeyer convida o corpo a se mover em espiral, sem pressa, sem destino reto, apenas fluindo. As rampas internas são curvas, brancas, contínuas. Elas não cortam o espaço, elas o abraçam. E enquanto subo, percebo como a arquitetura conduz o olhar. Ora para dentro, ora para as obras, ora para fora, para o verde pulsante do Parque Ibirapuera. Lá fora, as rampas são retas, firmes, lineares, quase didáticas. Elas conectam, sustentam, atravessam o jardim como quem abraça um caminho certo. Mas lá dentro o movimento é outro, é o da descoberta, do desvio, do giro. Entre o concreto e as copas das árvores há um diálogo silencioso, o orgânico e o geométrico, o natural e o humano, o parque e o pavilhão. As curvas internas parecem conversar com as raízes do parque lá fora. Ambas nascem de um mesmo gesto, o de acolher o caminhar e de permitir que a vida circule. E é curioso pensar que, enquanto as obras mudam a cada bienal, essas rampas continuam ali, como um fio de continuidade, ligando o tempo da arte ao tempo da natureza. A arquitetura também é uma exposição, só que nesse caso as obras somos nós, caminhando, subindo, observando, respirando o verde e o concreto. Talvez seja isso que Niemeyer quis nos lembrar, que o verdadeiro caminho da arte e da vida não é reto, é curvo, vivo e cheio de horizontes verdes ao redor. E se esse olhar entre a arte, o concreto e o verde te inspirou,
Te convido a curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acha que deveria visitar a Bienal.